tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Obrigado a você que está participando desse encontro. E obrigado a você que veio agora para a missa. Quem foi que veio agora só para a missa? Levanta a mão, por favor. Olha quanta gente. Vamos aplaudir eles. Obrigado. Deus lhes pague porque vocês vieram. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vêm colher conosco os frutos desse encerramento, desse acampamento de casais. Nós cremos no amor. Nós cremos no amor. Nós já baixamos a nossa cabeça diante de Deus e com toda humildade, sinceramente, nós reconhecemos as nossas culpas. Reconhecemos que somos pecadores e que pecamos e confessamos ao Senhor os nossos pecados. Perdão, Senhor. Misericórdia. Solte a sua voz. Misericórdia de mim, Senhor. E peça. É você diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tudo isso, Tem piedade de mim, Senhor. tudo isso, Senhor, o Senhor não derrama. Lava minha culpa, Senhor. Lava o meu pecado. Tudo isso, Senhor, se faz presente. Unge-me, Senhor. E dá-me a graça de estar diante de Ti com a dignidade de filho. Senhor, é exaltado. Lava-me, Senhor, Senhor, seja de tudo aquilo que pesa sobre os meus ombros. Todo julgamento, murmuração, reclamação, preciso, Senhor, de toda separação que eu provoquei. Tem piedade, Senhor. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tem piedade. Levanta as mãos. Cristo, Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós. Compadece-te, Cristo, tem piedade. Braços erguidos, se volte para o céu, solta a tua voz e peça perdão, peça misericórdia. Que o amor de Deus se derrame sobre os seus pecados agora. Sim, Senhor, que a tua graça, que a manifestação generosa da tua misericórdia se faça agora na minha vida, no meu coração, no meu pensar, no meu falar, em tudo que tenho feito, nos meus atos, nas minhas omissões, nos meus julgamentos. Piedade, Senhor, piedade de mim, piedade da minha casa, piedade, Senhor, do meu casamento, misericórdia, Senhor, da minha família, misericórdia, Senhor, em tudo que temos vivido que não te agrada. Dá-nos a graça, Senhor, de termos os olhos abertos e corrigirmos com coragem, com ousadia, nossos caminhos, para seguirmos nos teus passos. Piedade, Senhor, piedade de nós, Senhor. Mais uma vez, Senhor, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Vamos cantar glória, e é importante que nós cantemos glória com motivos. Então vamos começar por isso.
Quem é que faz aniversário no dia de hoje? Levanta a mão, por favor. Aniversário no dia de hoje. Ninguém? Ou eu não estou vendo? Olha lá, parabéns. Deus abençoe a você. Que bom. Deus te abençoe. Mais alguém? Isto, parabéns para você. Que Deus abençoe. Está lá atrás. Levanta a mão outra vez para o pessoal te ver. Isso, que Deus abençoe. Que bom. Graças a Deus. Quem é o José Roberto de Paula? É você? Ah, isso. Parabéns então. Quem é? Obrigado. Quem é Daniela de Volta Redonda? Está aqui? Não, não está aqui, mas faz aniversário. Parabéns a você. Aniversário de casamento. Quem é que faz hoje? Isso, olha aí. Parabéns. Parabéns, parabéns. E ótimo, ainda de cá alguém. Que bom, hein? Parabéns também a vocês. Que beleza, meu Deus do céu. Depois vocês que fazem aniversário de casamento, os casais que fazem aniversário de casamento, venham receber a comunhão aqui no altar. Sobe por aquela escadinha, né? Venham aqui receber a comunhão. Vai ser bom para vocês. Isto, Paulo e Vera Lúcia. Onde é que estão Paulo e Vera Lúcia? Não estão aqui, fazem aniversário. Eliette e Ney. Eliette e Ney estão lá. Isso, parabéns a vocês então. Deus abençoe vocês dois. Orlando, isto. Orlando e a Gislene, onde é que estão? Isso, são vocês, parabéns. Deus abençoe. O Neto e a Cida, onde é que estão vocês? Neto e a Cida. Está lá atrás? Eu que não estou vendo. Isto, parabéns a vocês, 30 anos de casado. Deus abençoe vocês. E a todos aqueles que estão festejando hoje em casa o seu aniversário de casamento, por você e por ser hoje o dia do Senhor, glória. Glória a ti, ó Pai, glória a ti, Jesus, glória a ti, Espírito Santo, glória. Glória a Deus. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, Trindade Santa, ó Deus eterno, a ti nosso louvor. Glória, 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 verdadeiro e único Deus, a ti todo louvor. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, Trindade Santa, ó Deus eterno, a ti nosso louvor. Glória, 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 verdadeiro e único Deus, a ti todo louvor. Braços erguidos. Solta a tua voz, reconhece o que Deus tem feito na sua vida, proclama a glória, proclama as maravilhas, bendiz, assume mesmo para os seus ouvidos, para o seu coração ficar impregnado do socorro, da presença radiante de Deus, salvífica de nosso Senhor na sua vida. Bendiz, nós te damos graças, Pai, Filho e Espírito Santo. Te damos graças, Trindade Santa. Obrigado, Senhor, por toda a ação, por toda a providência, por toda a misericórdia. A Ti todo louvor, Senhor. Nós cantamos a Tua glória. Nós reconhecemos, Senhor, e queremos reconhecer mais e mais. A Ti todo louvor, Senhor. Solta a tua voz para valer. Levanta os braços. Nós te damos graças, Trindade Santa.
por esse domingo, por esse dia, pelo ponto alto, pela coroação de todo esse final de semana, de ressurreição das famílias, de ressurreição do amor em nosso meio, em nossas vidas, em nossas casas, em nossos próprios corações, em nossos sentimentos, na nossa mentalidade. A Ti todo louvor, Senhor, a Ti toda a glória, Trindade Santa. Te damos graça, Senhor. A Ti todo louvor, Senhor. Nós Te bendizemos do fundo do nosso coração. A Ti toda a gratidão do nosso coração. E vamos dar uma salva de palmas digna desses 3 dias e da Trindade Santa. Com o coração cheio, cantemos mais uma vez. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor. Trindade Santa, ó Deus eterno, a Ti nosso louvor. Glória, 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 verdadeiro e único Deus, a Ti todo louvor. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós nos assentamos. Tome a sua Bíblia. Encontre rapidamente o seu lugar. Faça silêncio. Com a Bíblia na mão, em silêncio, os olhos voltados para cá, onde nós vamos acolher os comentários e as leituras. A nossa primeira leitura se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Na Bíblia TEB, a página 577. Repetindo, Ezequiel, capítulo 2, versículos de 2 a 5. A igreja proclama sobre nós agora a palavra de Deus, que vem trabalhar o nosso coração de pedra e nos colocar de pé para o cumprimento das profecias. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois que ele me falou, um espírito veio a mim e fez-me ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Ele me disse: Filho de homem, eu te envio aos filhos de Israel, gente revoltada, que se revoltou contra mim, eles e seus pais, até o dia de hoje. É a esses filhos de rosto obstinado e de coração endurecido que te envio. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor. Então, quer te escutem, quer não, pois se trata de uma casa de rebeldes, saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Mais uma vez, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade,
piedade, piedade, ó Senhor. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Como os olhos da escrava estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricos e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, piedade, ó Senhor. Segunda leitura, extraída da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. São Paulo vem partilhar que o fato de ser fraco ou fraca não é sinônimo de ser derrotado ou derrotada. Ouçamos. Leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, porque essas revelações eram extraordinárias, para poupar-me qualquer orgulho, um espinho foi posto na minha carne, um anjo de Satanás encarregado de me bater, para poupar-me qualquer orgulho. A respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me declarou: a minha graça te basta, o meu poder se completa na fraqueza. Por isso, farei consistir meu orgulho antes em minhas fraquezas, a fim de que pouse sobre mim o poder do Cristo. Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nos constrangimentos, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Ensinar significa deixar um sinal. É isto que o nosso Salvador e Mestre, Jesus, vem fazer através do anúncio da Boa Nova. De pé com alegria, vamos abrir espaço para a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia,
convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu dali. Ele vem para a sua pátria e seus discípulos e o seguem. No dia de sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Numerosos ouvintes, impressionados, diziam: de onde lhe vem isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada, a ponto de se realizarem até milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E era para eles uma ocasião de queda. Então lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa, e não podia fazer ali nenhum milagre. Contudo, curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a palavra de Deus, vai se sentando e diz: eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Mão no coração, diga mais uma vez: eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Como nós dizemos sempre na Canção Nova, nada é coincidência, graças a Deus tudo é providência. Eu nem podia imaginar que eles fossem cantar essa música entre a leitura do Evangelho e a pregação, mas eu acabo vendo que é providencial, porque é justamente isso que o Senhor quer dar a nós. A palavra de Deus proclamada se realiza. E veja como foi a palavra do dia de hoje. Ela é dura. Um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. Você conhece a outra expressão que diz que ninguém é profeta na sua terra, ninguém é profeta na sua casa. Há as duas maneiras, os dois lados para dizer. Aqui, Jesus é mais contundente ainda. Um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. Com você também. Comigo também. É duro a gente ser profeta na própria casa? É duro a gente ser profeta, a gente ser transmissor da palavra de Deus entre os seus parentes, ainda mais marido e mulher, pais e filhos ali dentro de casa. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos conquistar os nossos para Deus, nós precisamos trazê-los para Deus, eles não podem se perder. O que é que nós vamos fazer? E daí vem tudo aquilo que Deus foi nos mostrando desde hoje cedo. Em primeiro lugar, eu e você temos que nos voltar para o Senhor. Até você, marido e mulher, para serem mais unidos,
para vocês poderem se amar mais, você mulher, para conquistar o seu marido para Deus. O seu trabalho não é principalmente com o seu marido. Claro, você tem que trabalhar com ele, você tem que rezar por ele, você tem que se sacrificar por ele, você tem que jejuar por ele, você tem que talvez muitas vezes dobrar os seus joelhos por causa do seu marido, mas preste bem atenção, a sua atenção não é voltada para ele, a sua atenção se volta para o Senhor. Você precisa amar o Senhor. Você precisa se voltar para o Senhor, você precisa servir ao Senhor, você precisa amar o Senhor, cumprir os mandamentos dEle, adorar o Senhor. É para lá que você se volta. Você sabe que quando Moisés voltou do alto do monte, o seu rosto brilhava, especialmente a fronte de Moisés brilhava, a ponto dele ter que usar um turbante, porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel não aguentava ficar olhando para Moisés, tal era o fulgor que saía da sua fronte. É assim, gente. Eu dizia hoje cedo, assim como a luz da lua não é dela, ela recebe a luz do sol e ela reflete a luz do sol. Igualmente é isso conosco. Nós precisamos ser muito do Senhor. Nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Precisamos buscar o Senhor. Você precisa fazer da sua casa um santuário de Deus. Você precisa transformar a sua casa num santuário de Deus, um lugar de oração. É para o Senhor que você se volta. E até eu digo, quanto mais dificuldade você tem, quanto mais problema você tem, quanto mais dores de cabeça você tem, mais a sua casa precisa ser um santuário de Deus. Até você diz, mas com esses problemas todos, padre, justamente por isso. A minha casa que é uma confusão só, ninguém se entende, é isso mesmo. É isso mesmo, quanto maior for a confusão, quanto maior for a dificuldade, se talvez infelizmente você tem filho nas drogas, marido que adultera, marido sem juízo, marido irresponsável, ou o que é muito pior, se é a sua mulher. Não faz muito tempo eu tive mais uma vez um contato assim, muito próximo, com uma situação de que quem dava trabalho em casa era a mulher, coitadinha. Bebia, que era uma coisa. Garrafas e garrafas. Aquela mulher vivia embriagada dentro de casa. E como é doloroso isso para a família inteira, para o marido. Pior ainda se a mulher não tem juízo, adultera, ou é leviana. Que dureza. Mas eu digo para você, homem, você mulher, você esposa, quanto maior for o problema, mais você precisa ser do Senhor, mais você precisa fazer da sua casa, a sua casa em confusão, a sua casa problematizada, você precisa fazer dela um santuário do Senhor. Você precisa encontrar um cantinho na sua casa, até mesmo fisicamente. Se não houver outro jeito, claro, se houver um jeito melhor, faça na sala, diante de todo mundo, mas se não houver jeito, num cantinho, faz lá o seu santuário, ponha lá a Bíblia, mesmo que seja o Novo Testamento pequenininho, ponha lá um crucifixo, talvez uma imagenzinha, quem sabe, de Nossa Senhora, um quadrinho. Mas tenha também o seu santuário, além de fazer da sua casa um santuário de Deus. Talvez você seja o filho, a filha dessa casa na maior confusão, para que a sua casa seja de Deus, para que você consiga a conversão do seu pai, da sua mãe, a transformação da sua família, você precisa fazer da sua casa um santuário de Deus. Essa é a primeira coisa. A gente precisa se voltar muito para o Senhor.
a gente. Nós somos muito de fazer isso. Você, por exemplo, mulher, o meu marido que precisa se converter, então você se volta toda para ele, e o problema é ele. Não, talvez ele seja o problema, mas em primeiro lugar, você precisa ser mais. Você precisa ser mais do Senhor, você precisa rezar mais e melhor, você precisa ser mais e mais íntima de Deus, você precisa amar mais a Jesus, você precisa ser mais observante dos seus mandamentos, das suas leis, você precisa rezar mais, jejuar mais, se sacrificar, você, para você conseguir então. E é interessante, na medida que isso acontece, as coisas vão mudando. Já para um pouquinho e se capacite disso. Eu sou a pessoa responsável pela minha casa. Eu sou a pessoa responsável pelos meus. Eu preciso ser mais. Eu preciso ser mais. Mais de Deus, mais de oração, mais de palavra de Deus, mais de Eucaristia. Eu preciso rezar mais, eu preciso fazer mais penitências, sacrifícios, eu preciso jejuar mais. Eu preciso fazer da minha casa um santuário de eu. E aí não é egoísmo, aí é responsabilidade. Eu sou o responsável pela minha casa. Eu sou o responsável pelo meu marido. Eu sou o responsável pelo meu filho desmiolado. Eu sou responsável pela minha filha revoltada. Eu sou responsável. E impressionante, na medida que eu sou mais, é como a lua. Quando ela está toda voltada para o sol, a lua é cheia. É cheia, ela inteirinha reflete. Que beleza é a lua cheia. Quanto mais você se volta para o Senhor, mais você ilumina, mais você transmite, mais você vai conseguir aquilo que você busca, a transformação daqueles que na sua casa precisam ser transformados. Essa é a primeira coisa. Diga comigo: eu quero, Senhor. Sinceramente eu quero. Eu quero ser mais do Senhor, mais de oração, mais de Eucaristia, mais de palavra de Deus, rezar mais, sacrificar-me mais, jejuar mais, fazer da minha casa um santuário, para conquistar cada uma das pessoas da minha casa de volta para Ti. Eu preciso, Senhor, eu preciso ser mais do Senhor, eu preciso amar mais Jesus. Amém. Impressionante. Daí a gente sendo mais, vai transformar. Porque no Evangelho é assim. Não é por aquilo que nós falamos, não é por aquilo que nós fazemos, até mesmo às vezes no nosso afã de querer mudar as coisas, a gente fala demais na cabeça das pessoas, a gente faz isso e mais aquilo, a gente pensa que é a força de tanto falar, é a força de tanto fazer que as coisas vão mudar. Não é. Eu preciso ser mais para a transformação acontecer. E a dinâmica do Evangelho, Jesus falou claro. Nós somos como o sal. Até ele disse: vós sois o sal da terra. Jesus disse que nós somos o fermento. O que faz o sal? O sal, se ele é bem salgado, se ele tem bastante salinidade, ele vai passar essa salinidade. O sal salga por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele fala, e não por aquilo que ele faz. O sal salga por aquilo que ele é. Tanto assim como o açúcar adoça por aquilo que ele é. A luz ilumina por aquilo que ela é, e não por aquilo que ela fala. A luz não precisa ficar falando, ela já ilumina. Conosco também. E aí existe uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa
a canção nova. A eficácia dela, a eficácia da canção nova, não está naquilo que ela faz. A eficácia da canção nova não está naquilo que ela fala. A eficácia da canção nova está naquilo que ela é. Eu até digo, se nós fôssemos mais, claro, precisamos ser mais, nós nos esforçamos muito para ser mais. Lutamos para isso. Não somos tudo aquilo que precisamos ser, que queremos ser, que o Senhor quer que nós sejamos mais. A eficácia que acabamos tendo é por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos, não por aquilo que falamos. Deixa eu dizer agora pessoalmente, a eficácia que eu tenho, a eficácia que Deus me dá, não é por aquilo que eu faço e por aquilo que eu falo. Eu sei que vocês dizem que, graças a Deus, eu prego bem, mas não é pela minha pregação. Não, se eu não fosse, de nada adiantaria. Como São Paulo diz, eu seria um sino muito bom, com um som maravilhoso, parecia um carrilhão, mas sem resultado. Eu digo para você com toda humildade, porque na verdade isso é uma grande responsabilidade. Se eu fosse mais gente, o Senhor conseguiria mais eficácia através de mim, e aí é uma responsabilidade que me cabe, porque provavelmente eu conquistaria mais pessoas, eu atingiria mais pessoas, eu levaria a conversão a mais pessoas, eu conseguiria que o Senhor chegasse e as pessoas chegassem ao Senhor, se eu fosse mais. Se eu fosse mais. Se eu não consigo tanto é porque eu não sou. Por isso eu não posso parar. Eu não posso parar. Na Canção Nova somos todos assim. Com você é a mesma coisa. Com você é a mesma coisa. A sua casa, a sua família, os seus. Eu vejo que muitas vezes as mulheres até reclamam com razão, porque muitas vezes os maridos não são de Deus, teimam, partem mais facilmente para o mundo. Mas eu preciso dizer a você, mulher, tanto quanto eu digo a você que é marido, as coisas vão mudar e as pessoas da sua casa vão mudar. Seu marido, por exemplo, vai mudar, sua esposa vai mudar, se você for mais. Repito, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você fala. Principalmente você não pode, não deve ficar falando na cabeça da pessoa, falando, insistindo, fazendo não sei quantas coisas, porque acaba sendo tudo humano. Isso cansa, isso causa até um estresse psicológico e espiritual na pessoa, e ela nem mais quer saber. Não é assim. Como sal, quanto mais você é salgado, mais você salga. Quanto mais você é, mais você realiza, mais você é eficaz. Então todos nós temos que dar a mão ao palmatório e dizer: se as coisas não vão bem, a culpa é minha. Sabe quem dizia isso? São Francisco de Assis. Quando as coisas não andavam bem na comunidade, entre os irmãos, Francisco ia para diante do Senhor, ele se arrependia, ele chorava, ele fazia penitência, porque ele dizia: se as coisas não vão bem, a culpa é minha. Se aquele irmão está dando trabalho, a culpa é minha. A gente fica pasmo, mas como? Isso é humildade do santo? Sim, é humildade, mas uma humildade realista. Graças a Deus ele entendeu, porque se ele fosse mais, ele conseguiria mais. Mas Deus seria Deus nele, e ele refletiria mais, e a pessoa seria mais atingida, igualzinho à lua. Se a lua está totalmente voltada para o sol, toda ela é cheia de luz. Se ela está apenas uma partezinha voltada para o sol, só fica aquele filetezinho iluminado, o restante fica escuro. Você já entendeu perfeitamente que aqui está a segunda coisa, uma grande responsabilidade. Eu e você precisamos ser mais.
Daí nenhum de nós pode parar, nenhum de nós pode parar, nenhum de nós pode parar. Temos que melhorar, 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 melhorar. Gente, temos que ser santos, 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 cada vez mais santos, porque ainda há muito de humano em nós, há muito de impuro em nós, há muito de errado em nós, falta muita coisa em todos nós. Não se iluda. Claro, não é para desanimar, mas não se iluda, porque esta é a nossa maneira de ser profetas dentro de casa. O lugar mais difícil para a gente falar, pregar, anunciar é a nossa casa. Mas impressionante, se nós somos, as coisas vão mudando. Para um pouquinho. E lá no fundo do coração, nem precisa falar com os lábios. Vai dizendo para o Senhor se as coisas não vão melhor, Senhor. Se as coisas não mudam e não mudam tanto. Na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. É porque infelizmente eu ainda não sou tudo aquilo que eu preciso ser. Eu não vou desanimar, Senhor, pelo contrário. Isso para mim é responsabilidade, isso para mim me empurra para frente. Eu quero ser mais, preciso ser mais, vou ser mais, mas eu preciso declarar diante de Ti: eu entendi, Senhor, se as coisas não vão bem, é porque eu não sou mais. Eu preciso e eu quero, e pela Tua graça eu vou ser mais. Faz o sinal da cruz bem sobre o seu coração, para que assim seja. Mas não desanime, porque até a segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, vem bem direta para nós. Porque veja, o próprio São Paulo foi obrigado a dizer aqui nessa segunda carta aos Coríntios, que para poupar-me de qualquer orgulho, um espinho foi posto na minha carne. Das mais impressionantes declarações de São Paulo, ele tinha um espinho na carne. Nunca ninguém soube qual era esse espinho, mas alguma coisa muito dolorosa, muito ruim para ele. Foi-me dado um espinho na carne. A respeito disso, aliás, eu preciso acabar de ler. Um espinho foi posto na minha carne, um anjo de Satanás encarregado de me bater, para poupar-me qualquer orgulho. Um anjo de Satanás para me esbofetear. O próprio São Paulo era tentado. Você se lembra quando ele diz, é lá na carta aos Romanos, capítulo 7, que eu vejo o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. Ele diz, parece que há duas pessoas, dois homens dentro de mim, um brigando contra o outro. Por um lado eu quero o bem e busco o bem, mas por outro lado eu me sinto impulsionado, arrastado para o mal. Eu quero o bem, mas acabo fazendo o mal. E ele mesmo diz, infeliz de mim, quem é que vai me libertar deste corpo que me leva para o pecado, que me leva para o mal? São Paulo sentia isso, e agora ele está dizendo também aqui, foi-me posto um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. E a respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me declarou, a minha graça te basta. O meu poder se completa na fraqueza. A minha graça te basta. Nem espere assim, que você só vai ter eficácia na sua casa quando você for perfeito, quando você for bom mesmo, só daí que você vai ter eficácia. Não, é o contrário. Assim como Paulo sentia na sua própria carne esse espinho, ele sentia esse anjo de Satanás o esbofeteando, o que a gente vê claro, o derrubando na tentação. Talvez tudo isso se refira ao orgulho dele. Você sabe quando ele brigou com Pedro,
Brigou com Pedro. Pedro era Pedro, mas ele acabou brigando com Pedro. Está nos Atos dos Apóstolos. Ele teve a maior briga, a briga mais feia com Barnabé, que era o seu companheiro. Foi Barnabé que foi buscá-lo, quando ele não era de nada, quando os próprios apóstolos desconfiavam se realmente a conversão de Paulo era verdadeira. Barnabé, conduzido por Deus, vai buscá-lo, leva para Antioquia. Praticamente foi Barnabé que o introduziu nos caminhos da vida cristã e no meio dos apóstolos. Foi por causa de Barnabé que Paulo tornou-se apóstolo. Claro, Deus o constituiu, mas quem abriu as portas foi Barnabé, e ele acabou tendo a maior briga com Barnabé. Os dois se separaram por causa de Marcos, que depois vai ser o evangelista Marcos. Até entre os santos acontece isso. Provavelmente Paulo devia ter um orgulho muito grande, devia ser de um gênio muito forte, muito irascível. E claro, isso martirizava ele, porque certamente depois que ele brigou com Pedro, ele ficou arrependido. Mas já tinha brigado. Depois que ele brigou e se separou de Barnabé, já tinha brigado, tinha sido o maior escândalo na comunidade, mas já tinha brigado, já tinham se separado. E onde está a eficácia de Paulo? Aí que está o bonito. Na luta dele, na luta dele, na luta dele. Gente, está aí também o segredo da minha eficácia. Está aí o segredo da eficácia da Canção Nova. Não é que nós já somos perfeitos, e porque somos perfeitos então, não. É porque nós lutamos, é porque eu luto. E na medida que eu vou lutando, aí as coisas acontecem. Aí as coisas acontecem. A eficácia vem daquilo que eu sou. Mas o que é que nós somos? Nós somos pessoas irrequietas. Nós somos pessoas que não se conformam. Eu não posso parar nessa situação. Eu não posso me acomodar naquilo que estou. Não, eu preciso ser santo, cada dia mais santo, cada dia melhor. Eu preciso progredir na santidade. E até vendo as minhas quedas, não é apenas santo, vendo as minhas quedas, vendo os meus erros, vendo as tentações, vendo as coisas que eu acabei fazendo e as consequências dela, eu me arrependo, eu volto atrás, eu retomo, eu insisto. E impressionante, daí vem a eficácia, o dinamismo da vida cristã. O dinamismo transformador do nosso lar é a nossa luta, o nosso esforço, do jeitinho de São Paulo. Do jeitinho de São Paulo. Qual é o seu espinho na carne? Provavelmente Paulo era o gênio dele, o gênio irascível, aquele orgulho dele. Qual é o seu? É por aí que nós temos que lutar. E aí também que nós temos que viver PHN. Provavelmente, talvez sem dizer essas palavras, Paulo era assim. Logo de manhã cedo ele dizia: por hoje não, por hoje eu não vou brigar, por hoje eu vou conter o meu temperamento, por hoje eu não vou ser irascível, por hoje eu não vou ser colérico, por hoje eu não vou me atritar com as pessoas, mesmo quando elas fazem coisas erradas. Era assim que ele começava todos os dias: por hoje não. E se ele errava? Se ele errava, e várias vezes errou, até posso dizer muitas vezes errou, ele se arrependia, ele se continha, ele voltava atrás, ele pedia perdão a Deus, ele pedia perdão às pessoas, ele retomava de novo, e novamente por hoje não. Veja, muitas vezes nós pensamos que a gente é sem vergonha nesse negócio, peca, erra, pede desculpa e começa de novo. Não, não é ser sem vergonha. Ser sem vergonha é a gente se acomodar, cruzar os braços e deixar o barco correr. A nossa vida é uma contínua luta, a nossa vida é um PHN. PHN quer dizer por hoje, PH hoje, não. Por hoje, não. Por hoje eu não vou pecar. Nesse assunto, na minha sexualidade, na minha fantasia louca, nos meus olhos terríveis, maliciosos, no meu gênio, no meu temperamento, no meu orgulho, na minha vaidade, nas minhas irritações, das minhas impaciências, nessa minha tendência de falar mal, de fofocar, nessa minha tendência a ser falso, a ser mentiroso e a mentir. Por hoje não, por hoje eu não vou pecar. É preciso, gente, é preciso. Seja qual for o seu ponto fraco. Todos nós temos um tendão de Aquiles, não é verdade? Um ponto fraco,
um ponto vulnerável. É justamente aí que nós continuamente precisamos dizer: por hoje não. Eu não quero, vou lutar. E se eu erro, se eu caio, me arrependo. Se é preciso me confessar, eu vou me confessar. Se não tenho como me confessar logo agora, eu já me arrependo, porque é bonito isso, quando a gente se arrepende, sinceramente, claro, o arrependimento sincero já inclui a decisão de se confessar. Se eu estou arrependido e decidido a me confessar, bonito, Deus me perdoa na hora. Isso é doutrina da igreja. Ah, mas então por que a gente precisa confessar? Precisa confessar porque precisa confessar. É como você que comprou uma coisa, claro que precisa pagar. Mas hoje, como é comum crediário, você vai a uma loja, ainda mais se você tem crédito. Se você não tem, as coisas são fáceis. Você abre um crediário fácil, com os seus documentos. Você já recebe o artigo, já leva para casa, já começa a usar, talvez já sai da loja usando, mas não pagou ainda, claro, vai ter que pagar. Da mesma forma, quem pecou precisa se confessar. Somente que, aí que está o bonito, eu não posso já me confessar. Claro, eu não vou ser sem vergonha, de jeito nenhum, eu tenho que ser sincero. Não dá para me confessar já agora, nesse momento. Mas se eu me arrependo já sinceramente, e o meu arrependimento já inclui a decisão de me confessar, Deus me perdoa na hora. E o bonito é isso, você não fica nem uma hora em pecado. Você bobeou, você caiu, você errou, talvez errou tristemente. Mas se você se arrepende, e repito, isso não é ser sem vergonha. Às vezes a gente acabou de cometer o erro, o pecado, e já está se arrependendo. Isso não é ser sem vergonha. O diabo joga na nossa cara que é sem vergonha. E se você acabou de fazer, já está arrependendo-se. É isso que ele quer, que a gente não se arrependa. E se a gente não se arrepende, bom, já errei, já caí, agora afrouxa, e aí vem os pecados, um depois do outro. Não. Errei, pequei, imediatamente já me arrependo, já recebo o perdão, depois eu vou me confessar, mas eu recomeço já 0 quilômetros da graça de Deus. É preciso viver o PHN contínuo. Qual é o seu ponto fraco? Nesse ponto, você tem que manter o PHN. E impressionante, na medida que você luta, você vai conseguir a transformação dos outros. Por quê? Você sendo mais, por um mecanismo maravilhoso, a graça vai agir na sua casa. E imediatamente as coisas começam a se mudar. Eu falo com muita humildade, com muita mesmo. Foi tão bonito, a Luzia estava conduzindo a oração, falando disso, é preciso a gente amar a Jesus. E o que ela pede sempre é que o Eto, esposo dela, ame a Jesus. Porque ela sabe que na medida que o Eto amar Jesus, ele vai ser mais dela. Tanto quanto mais ela ama a Jesus, mais ela vai ser dele. A preocupação dela não é o Eto em si, mas é Jesus. E o Eto chegou, não é costume dele. Ele até é um tanto encabulado, ele não gosta de se pôr em público. Se você soubesse o custo que a gente tem para o Eto aparecer na televisão, lá em casa a gente tem que ajudar, animar. Quando vai, você já viu, a eficácia é grande, mas ele é mais reservado. Apareceu aqui, e foi tão bom, e eu dei graças a Deus, Eu estou com o Eto há 25 anos. Ele foi a pessoa que construiu a nossa primeira casa de encontros lá em Queluz. Parece que Deus laçou o Eto através desse compromisso, essa responsabilidade de construir a casa de Queluz. Não foi fácil. Pagou caro o preço. Mas não somente aquela casa foi construída sem que tivéssemos dinheiro nenhum, mas todo o resultado
do que é a Canção Nova agora começou lá. Ele disse, ele testemunhou aqui, aquilo que o mundo fez dele e o que Deus foi fazendo na vida dele. E eu sou testemunha disso. Porque deixa eu dizer, antes que a Luzia se casasse com o Eto, eu já morava com o Eto. Quando de Queluz nós passamos aqui para Cachoeira Paulista, por causa da rádio, eu fui morar justamente com o Eto, que morava sozinho, porque trabalhava na Sabesp, aqui. Então eu fui morar com o Eto, num momento dificílimo da vida dele, dificílimo. Fui morar justamente com ele. Moramos vários anos juntos. Dona Helena, que ainda hoje serve na nossa casa, já trabalhava para nós, éramos só nós dois. Depois veio o Felipe, e moramos os três, o Eto, eu e o Felipe. Foi depois que aconteceu o amor entre ele e a Luzia e ele, o casamento dos dois. Daí a Luzia veio também, e deixa eu dizer, veio morar na nossa casa. Muito bem-vinda, mas veio morar na nossa casa. Inclusive a Dona Helena continuou trabalhando na nossa casa. O Felipe continuou, hoje o Felipe já é da comunidade, fez o noviciado como todos os outros, é da comunidade. Eu estou com o Eto todos esses anos. Eu repito, eu digo com toda humildade. A Luzia tem um papel maravilhoso nisso tudo. O papel da esposa, a função da esposa, não dá para tirar. Mas deixa eu falar com muita humildade. O Eto é o que é também pela minha presença, por aquilo que eu sou, pela minha luta, pela minha oração, pelo meu esforço. Não é porque eu sou o todo perfeito, não, é por causa da minha luta. É difícil a gente explicar isso, mas a luta da gente parece que solta uma coisa que impregna o ar e acaba atingindo as pessoas que estão próximas a nós. É uma das minhas grandes alegrias esta, ver tudo aquilo que Deus fez no Eto, fez na Luzia, fez no Felipe, e cada vez mais isso não me dá orgulho, não, isso me dá uma tremenda responsabilidade, porque o que Deus quer fazer dentro da casa, da nossa casa, Deus quer fazer com muita gente. Eu preciso ser muito mais, eu preciso lutar muito mais, eu preciso, como São Paulo, lutar contra os espinhos da minha carne, contra os anjos de Satanás que me esbofeteiam. Eu não posso parar, porque hoje não é apenas uma casa, algumas pessoas dentro de casa, pelas quais eu sou responsável. Hoje eu acabo sendo responsável por uma multidão de pessoas, e eu preciso ser eficaz, assim como a lua precisa iluminar, e uma lua que não ilumina não adianta nada. Para que essa lua no céu? Pode derrubar essa lua, porque ela não ilumina. Igualmente, se Deus me colocou hoje, digamos, em via satélite, hoje eu preciso ter uma dimensão via satélite. Não é mole. Eu não queria essa responsabilidade para você, mas para que você entenda bem, eu quis dizer tudo isso. Na medida em que nós somos mais, em outras palavras, na medida em que nós lutamos mais nós conseguimos, mais o Senhor nos faz eficaz. Dom Alberto, nesses dias, vocês conhecem bem Dom Alberto, arcebispo de Palmas, ele esteve pregando o retiro para a nossa Assembleia e o Conselho. Só os coordenadores e formadores de toda a Canção Nova que estavam reunidos, Dom Alberto pregou. Foi tão maravilhoso, graças a Deus. E uma coisa que ele falou lá no meio foi o seguinte: muitos anos atrás, Dom Alberto fez uma cirurgia dos rins, e depois, passado um tempo, começou a surgir infecção, e deu o maior trabalho. Ele acabou retornando ao médico que fez a cirurgia,
ele teve que pedir desculpas a Dom Alberto, porque disse: olha, quando eu fiz a sua cirurgia, eu devia macerar, eu devia machucar mais os dois lados daquela carne. Estou falando assim bem leigamente, né? Mais do que Dom Alberto falou, porque foi ele que falou, o médico deve ter falado com termos técnicos, mas ele disse: eu tinha que macerar, eu tinha que machucar um pouco mais os dois lados, para que realmente aquela carne toda colasse. Apesar de eu ter dado os pontos, desde lá do fundo, ali ficou como que um vão, como que uma hérnia ali. E foi justamente isso, disse o médico, que acabou provocando toda esta infecção, e deu um trabalhão para refazer aquilo. Foi pior, foi como se tivesse que fazer uma outra cirurgia. E daí Dom Alberto tirou a conclusão, e eu tiro a conclusão para você. Gente, para que a coisa pegue, especialmente para que marido e mulher sejam um, muita coisa precisa machucar de um lado e do outro. Muita coisa precisa machucar de um lado e do outro. O médico disse para Dom Alberto: olha, eu não fiz isso, porque a sua cirurgia já foi tão traumatizante, que eu não quis causar mais dor, mais problema, e acabei não fazendo, disse o médico. Mas eu tinha que fazer. Não tenha medo da dor, não tenha medo do sofrimento, para que vocês sejam um. Aguenta firme, nem precisa procurar dor, nem precisa procurar sofrimento. Os sofrimentos do dia a dia, os problemas do dia a dia já são suficientes, mais do que suficientes para esta necessidade. Meu irmão, minha irmã, aguenta firme. Você não vai conseguir ser profeta na sua casa. Por nós mesmos, não. Mas que impressionante. Quando nós lutamos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós fazemos da nossa casa um santuário de Deus, quando nós lutamos num PHM contra o pecado que há em nós, contra aquele espinho na carne, contra o anjo de Satanás que nos esbofeteia, esse sofrimento todo acaba nos fazendo eficazes, em primeiro lugar, para aqueles que estão dentro da nossa casa. Vai ficando em pé, vai pedindo para o Senhor este coração de criança. Na verdade, nós não passamos de crianças que por si só não conseguem nada, mas por causa do Senhor, porque a gente no Senhor e pelo Senhor se torna mais, a eficácia acontece. Cante de coração. Pai, 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 eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Um coração bem simples. Um coração bem simples. Um coração aberto. Um coração aberto. Um coração sincero. Um coração sincero. Um coração fraterno. Um coração fraterno. Levanta os braços, pede, Pai. Pai, Pai,
eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu. Toca teu coração. É isso que nós pedimos, Senhor. Já impondo as minhas mãos, eu estou pedindo, Senhor, a Ti, dá realmente um coração novo a cada um desses meus irmãos. Cada um de nós, Senhor, é criança, muito criança, e o Senhor diz a nós aquilo que o Senhor disse ao menino João Batista: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Sim, Senhor, cada um de nós é ao mesmo tempo um menino, menina, e ao mesmo tempo profeta e profeta do Altíssimo. Cada um, Senhor, não deixa de ser menino, menina, mas já foi enviado, Senhor, à frente para preparar os teus caminhos, para anunciar ao seu povo a salvação. Derrama o seu Espírito Santo, Senhor. Cada um de nós precisa de um derramamento novo do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Batiza-nos no Espírito Santo. Faz-nos novos, Senhor. Realiza a tua obra em nós. Precisamos, Senhor. Sim, derrama o teu Espírito. E que esse Espírito Santo nos transforme. Que a tua palavra se realize. Arrancarei do vosso peito o vosso coração de pedra. No lugar eu colocarei um novo coração de carne. Eu vos darei o meu Espírito, e no meu Espírito sereis levados a observar as minhas leis, cumprir os meus mandamentos. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso que nós queremos, Senhor. Mas ao mesmo tempo, embora vivendo a experiência de o Senhor nos dar um coração novo, nós percebemos que em nós ainda existe um homem velho, uma mulher velha. Existe um homem, uma mulher da carne, Senhor. E a carne grita, e a tentação vem feroz sobre nós. Nós acabamos reconhecendo, Senhor, que há um anjo de Satanás nos esbofeteando. Há em nós, Senhor, um espinho na nossa carne que nos impede, Senhor. Mas o Senhor vem dizer: basta-te a minha graça. Sim, porque a minha obra se faz na vossa fraqueza. A minha obra se faz na vossa fraqueza. Senhor, eu aceito ser fraco. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu aceito ser fraco. Eu aceito a minha fraqueza, Senhor. Mas justamente por causa da minha fraqueza, eu quero lutar, eu preciso lutar. Eu vou lutar, Senhor. E eu sei que na medida em que eu lutar para me superar, Senhor, para superar a tentação, para superar o espinho na carne, não só eu vou ficando mais, mas todos aqueles que me rodeiam vão receber mais, Senhor. Dá-me essa graça, mesmo que eu sofra, Senhor, mesmo que eu apanhe, Senhor, mesmo que seja doloroso, muito doloroso, eu não posso parar de lutar, Senhor. Eu tenho a responsabilidade de pessoas que vivem comigo, eu tenho a responsabilidade de muitos outros, e eu preciso, Senhor, e por isso nós pedimos agora um derramamento novo do Espírito Santo, para ter esse coração de criança, e como crianças, como meninos e meninas, sermos os profetas do Altíssimo que o Senhor necessita. Que o nosso esforço, que a nossa luta realize em nós a tua eficácia, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Um coração bem simples, um coração aberto, coração sincero, um coração sincero, fraterno, um coração fraterno. Mais uma vez, um coração bem simples, diga. Um coração bem simples, um coração aberto, um coração aberto, sincero, um coração sincero, fraterno, um coração fraterno. Levanta seus braços, Pai, diga do fundo do coração: Pai, Pai, Pai,
introduz numa liturgia batismal. Vamos então agora, nesse momento, finalizando a liturgia da palavra desse encontro, renovar as promessas do nosso batismo. Meus irmãos e irmãs, especialmente vocês casados, pai e mãe de família, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminado esse acampamento, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A resposta é sempre pessoal, eu renuncio e depois eu creio, é bem pessoal. Renunciais ao demônio, renuncio, e a todas as suas obras, renuncio, e a todas as suas seduções, renuncio, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo aquilo que nos desune, para que o pecado já não domine sobre nós, renuncio, para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio. Levanta a sua mão direita. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.